Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os 40 anos de luta contra a AIDS. Para falar sobre este assunto, eu recebo 4 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Márcio Vilar, do grupo Pela Vida. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. Eu recebo também o Dr. Márcio de Figueiredo Fernandes, infectologista do Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, da UFRJ. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Sérgio. Olá a todos. Eu também recebo Carlos Tufson, da Coordenadoria Executiva de Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite, a TV Câmara, para estarmos debatendo um importante assunto. E para completar o time de convidados, o vereador doutor Rogério Amorim. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, cumprimento a todos os participantes desse debate, cumprimento também ao pessoal da TV Câmara e todos aqueles que nos assistem. Vamos ouvir agora o depoimento da vereadora Tânia Bastos sobre o tema. Olá! Dezembro é um mês de muitas expectativas, principalmente um período para lembrarmos sobre a campanha Dezembro Vermelho, cujo objetivo é alertar a população sobre as medidas de prevenção, assistência e também proteção, principalmente as pessoas que estão vivendo com o HIV. Segundo o Ministério da Saúde, até 2019, cerca de 350 mil brasileiros já morreram por causa da doença. E mais de 850 mil pessoas vivem com o HIV no Brasil. Para dar ênfase à campanha, sou autora da Lei Municipal 6.581 de 2019, que regulamenta a campanha de prevenção ao HIV e AIDS e também outras doenças sexualmente transmissíveis. Este assunto ele deve ser tratado com muita seriedade e responsabilidade. Criar ações de conscientização sobre a doença e também evitar qualquer tipo de discriminação é dever de todo o gestor. O Ministério da Saúde estima que 920 mil pessoas vivem com o vírus HIV no Brasil. 89% foram diagnosticadas e 77% fazem tratamento com antirretroviral. Avançamos, mas ainda temos um longo caminho, apesar das 4 décadas de luta contra a AIDS. O ano de 2021 marca os 40 anos do primeiro caso confirmado de AIDS no mundo. 350 mil brasileiros já morreram por causa da doença, número que faz parte de um levantamento até 2019. Os casos atualmente avançam entre jovens e a população mais vulnerável. Houve queda no número de casos e mortes. Campanhas reforçam a importância da prevenção à AIDS e da busca pelo diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Conhecer o quanto antes a sorologia positiva para o HIV aumenta a expectativa de vida de uma pessoa que vive com o vírus. As 4 décadas foram marcadas por medo, preconceito, avanços dos medicamentos e a esperança do surgimento de uma vacina. Como avançamos? Onde estamos em relação ao mundo? E o que podemos esperar do futuro? É sobre isso que nós vamos conversar neste debate com os nossos convidados. Doutor Márcio, 40 anos parece que foi ontem, né? Eu lembro exatamente de termos altamente preconceituosos em relação aos pacientes, né? Câncer gay, peste gay. Onde foi que nós avançamos? Onde que nós ainda estamos atrasados em relação a uma doença que não tem cura? Não, Sérgio, eu acho que um dos grandes avanços que nós tivemos em relação ao preconceito foi o maior acesso à informação, isso em primeiro lugar, né? À medida em que nós fomos conhecendo quase que em tempo real a doença e transmitindo isso, e eu acho que a globalização também facilitou muito esse processo, porque as informações elas são compartilhadas quase em tempo real. Muitos dos preconceitos, né, que são fruto mesmo da ignorância, no caso aí do desconhecimento, puderam ser debelados em parte, né, porque a gente ainda enfrenta muitos desafios
com relação ao conhecimento, à vontade de buscar conhecimento por parte de alguns segmentos da sociedade. Em segundo lugar, eu acho que a partir do momento em que a gente disponibilizou tratamentos altamente eficazes e capazes de inibir a replicação viral no organismo dos portadores do HIV, de forma que essas pessoas, uma vez indetectáveis e mantendo uma boa adesão ao tratamento, não transmitem, né, o vírus por via sexual, que atualmente é a principal via de transmissão, aos seus parceiros, isso também diminuiu um pouco o estigma da doença ou do medo de adoecer pelo HIV, né? Porque a doença passou a ter um caráter mesmo de doença crônica, controlada. Então, eu acho que, basicamente, esses fatores, aliado também à melhora na medicina em outras frentes, como as estratégias de prevenção, como a PrEP, que é a profilaxia pós-exposição, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ao tratamento precoce de outras ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis, que também são portas de entrada para o HIV. Tudo isso em conjunto, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de prevenção, nenhum método sozinho é 100% eficaz, então é importante que se tenha uma combinação de estratégias. Tudo isso melhorou o estigma que se tem em relação à doença e o medo, né, de que o HIV é uma doença ainda mortal, que afeta apenas determinadas pessoas, né? O HIV se tornou uma doença universal, que afeta homens e mulheres de todas as classes sociais. Claro que existem grupos mais vulneráveis, mas eu acho que tudo isso contribuiu para uma redução nesse temor da doença. Márcio Vilar, o Grupo Pela Vida tem um papel extremamente importante, né, desde o início até agora, né? Eu queria que você fizesse uma comparação do início, quando a gente recebeu a notícia, e agora, né? Ou seja, como que as pessoas chegam até o Grupo Pela Vida e como que elas hoje encaram a AIDS? Então, na nossa experiência, né, desde os anos 80 até hoje, o impacto do diagnóstico ele não mudou muito. Ele continua praticamente o mesmo de 40 anos atrás, de vários anos atrás. Por quê? Porque a AIDS, desde o início, ela foi muito estigmatizada, ela foi muito utilizada na mídia, né? Não só como uma doença nova, como um problema de saúde pública, mas por outras vias e por outras questões sociais para atingir determinados grupos, que são esses grupos que até hoje são estigmatizados. Então, eu posso afirmar, né, que houve, sim, esse avanço científico no tratamento, na terapêutica, na informação. Agora, o Brasil, nos últimos anos, a gente tem um retrocesso no enfrentamento à epidemia enorme, a começar que a gente praticamente não vê nenhum veículo, nenhum governo se dedicando, né, ao combate e ao trabalho de educação, de prevenção. E olha que nós temos várias tecnologias hoje disponíveis, mas se a gente perguntar à população se ela conhece, se ela sabe dessas tecnologias, elas vão dizer que não. E uma coisa que eu gostaria de concordar e afirmar, que é muito importante e houve nos últimos anos, é o testar e tratar. Quanto mais precocemente a gente descobre e a gente inicia o tratamento, as pessoas vão ter qualidade de vida e as pessoas vão ter vida como qualquer outra pessoa. E antigamente se perguntava, né, quanto tempo de vida eu vou ter? Isso era algo que no início da epidemia era muito forte, porque não tinha tratamento, não tinha muito o que fazer. Então, é mais ou menos isso.
Vereador, como foi pontuado pelo Márcio Vilar, com relação ao retrocesso enfrentado, né, ao longo desse tempo e marcado talvez por falta de campanha atualmente, a gente sabe que o Legislativo tem um papel muito importante aqui na Câmara com relação a políticas públicas, né? O que é que a gente pode esperar em relação a esse tema? O que é que tem sido feito? Na verdade, como bem pontuou, em relação ao HIV, à AIDS, nós temos dois caminhos que andam, por vezes, separados. Nós tivemos, sem dúvida nenhuma, um grande avanço. Eu falo com certa experiência, que eu fui aluno da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, que é a Unirio, Gafreguinle, que durante muitos anos o hospital foi a referência do tratamento dos pacientes HIV/AIDS no Rio de Janeiro e até do Brasil. Até durante muito tempo ficou conhecido como o Hospital da AIDS, o Hospital do HIV, e muito referenciamento de pacientes para lá. Então nós temos esse lado científico que vem avançando inegavelmente. Hoje em dia foi muito bem colocado aí, a AIDS, o HIV se tornou uma doença crônica. Hoje em dia já não é mais uma doença a ser tratada num hospital universitário de referência, e sim no posto de saúde, lá na medicina básica, onde os antirretrovirais são distribuídos e dados à população de maneira gratuita na própria ponta da medicina primária de saúde. Então, dito isso, é importante a gente destacar isso. Do outro lado, nós temos ainda o estigma da doença, conforme muito bem colocaram os nossos colegas anteriormente e o Márcio Vilar coloca. Ainda tem um impacto do diagnóstico, o preconceito ainda paira muito. Aí que eu acho que o Legislativo tem a grande função e objetivo de trabalho. Na verdade, na Câmara dos Vereadores, nós temos que, desde o início do nosso mandato, nós estamos um pouco prejudicados, vamos dizer assim, porque nós já assumimos um mandato em meio a uma grave pandemia do coronavírus, do Covid, e basicamente todo o esforço de política pública estava direcionado a essa pandemia. Uma pandemia nova, algo novo, que veio matando mais de 600 mil brasileiros, e todos os esforços estavam voltados para isso. Agora, com a retomada da normalidade, é hora de voltar à normalidade de fato, também com políticas públicas, principalmente pelo Legislativo, voltadas para a educação quanto à prevenção do contágio do HIV, mas eu acho até que principalmente ao combate ao preconceito ao HIV, porque muitas vezes acaba matando muito mais do que o próprio HIV. São aqueles pacientes que negam a doença, víamos muito isso. O paciente negava isso, além dele disseminar a doença por negação, ele negava o tratamento a si mesmo, fazendo com que muitas vezes esses pacientes procurassem o serviço médico depois de infecções oportunistas, de sequelas, coisa que hoje em dia não faz mais o menor sentido. Então nós temos que combater, primeiro, o preconceito, depois, políticas educacionais preventivas, aí a ciência. Avançando por outro caminho, sem dúvida nenhuma, vamos chegar a um ponto em que o HIV estará, de fato, controlado e verdadeiramente virará uma doença crônica. Mas, para isso, a gente precisa combater o principal problema, que é o preconceito e o medo. Hoje em dia, ninguém tem medo de ter hipertensão arterial, por exemplo, e mata muito mais do que o HIV. Só que o paciente que é hipertenso, ele não é estigmatizado pela sociedade, pelos familiares. É isso que nós precisamos mudar e a Casa Legislativa vai trabalhar para isso. Carlos, a que você atribui o fato da gente já estar aí com 40 anos, né, lutando contra a AIDS, mas ainda precisar reforçar a ideia da prevenção e também do diagnóstico precoce? Até que ponto grupos mais vulneráveis, como os jovens, e até mesmo por uma questão de desigualdade social que a gente enfrenta, né, pessoas mais vulneráveis em relação ao tema, ainda enfrentam isso de forma mais preocupante? Bom, eu faço coro com os colegas debatedores, né? Eu acho que tudo vai se resumir realmente ao preconceito que é oriundo da desinformação, né? Então, enquanto não tivermos campanhas de prevenção de saúde, né, e de informação, mas de maneira frequente, né, isso vai continuar. A AIDS, o HIV, a infecção do HIV nasceu, né,
chamado de câncer gay. Então, ainda hoje, tem pessoas que acham que não precisam se precaver ou se prevenir, né, porque não são homossexuais ou usuários de drogas injetáveis. Então, com isso, você tem, por exemplo, um grande, enorme número de infecções em mulheres heterossexuais, por exemplo, de acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Né? A gente tem uma campanha meramente por desinformação. Tá? A gente tem um programa, o PNDSA, que foi construído muito eficientemente, se tornou referência mundial e ele se dissolveu. Né? A Prefeitura do Rio esse ano vai estar, eu tenho orgulho em dizer isso, né? Vai estar fazendo uma campanha de testagem. A testagem é uma maneira de interromper essa cadeia de infecção, né? De você conhecer a sua sorologia para que possa se tratar, ter uma qualidade de vida, né? E não infectar uma pessoa que você ame ou que você esteja tendo uma relação. Então, é muito importante que você conheça a sua sorologia, até porque temos estudos que comprovam que quem mais precisa se testar, né, é quem tem mais medo e não se testa. Então, nós... E temos que, de uma maneira por todas, voltarmos a bater numa tecla, né, que o Ministério da Saúde já há muito tempo defende, que é da questão do comportamento de risco. Né, antes de tirar essa questão do grupo de risco. Toda pessoa sexualmente ativa pode ser infectada pelo HIV ou por qualquer IST, basta que esteja em comportamento de risco. Então, a gente precisa ter isso muito claro, porque senão ela vira quase como se a gente estivesse discutindo ainda como 80 anos atrás. Né? Essa campanha que a gente vai apresentar, ela nasceu no Grupo Pela Vida, numa reunião que a gente fez, uma campanha que nasceu escutando a sociedade civil, e ela vai tentar quebrar o estigma da testagem, né? Fazer com que o cidadão se teste. Eu acho que isso é muito importante e fico feliz do Rio voltar a fazer essa campanha, informando ao cidadão da importância da testagem, mas também da prevenção como qualidade de vida e também ao próximo. Perfeito. Olha, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre os 40 anos de luta contra a AIDS. Vamos ouvir a população sobre o tema. Acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em uso de preservativo. Isso é bem forte assim na minha geração, eu acredito. Talvez não fosse há alguns anos atrás. E, enfim, em relação à AIDS também, eu acredito que há um tempo tinha muito preconceito e hoje em dia menos. Era uma doença desconhecida, né? Então as pessoas não sabiam que não, a transmissão, não sabia o jeito, né? Então tinha-se o medo, né? Hoje em dia, eu acho que diminuiu e todo mundo convive bem. Relacionado ao preconceito, eu acredito não, né? Certamente existe muito ainda. Mas com relação a tratamento, a medicação, isso a gente avançou bastante. Há não muitos anos atrás, muitas pessoas morriam de HIV e hoje você não escuta falar muito nisso. Com essa relação aí da medicação, né, essa aplicação da medicação, as pessoas relaxaram mais no sentido de se proteger. Isso eu observei e continuo observando. Tem muita displicência, né, irresponsabilidade. E aí fica difícil de controlar, né? É uma coisa fácil de controlar hoje em dia, mas é aquilo, tem que ter propaganda, tem que ter investimento, tem que ter força de vontade. Sem isso as coisas não acontecem. Márcio Vilar, é muito importante a gente reforçar o conceito básico, né? HIV é o vírus, AIDS é a instalação da doença, não é isso? Ou seja, uma pessoa pode e hoje convive com o vírus sem desenvolver a doença. Você acredita que a gente precisa cada vez mais divulgar esse conceito de prevenção combinada? Com certeza. Eu acho que um dos acertos do Ministério da Saúde nos últimos anos foi justamente trabalhar esse conceito de prevenção combinada, onde existe um tripé, né, estrutural, de várias questões que tem que ser trabalhada no sentido da gente ter a prevenção. Porque até um certo tempo a gente trabalhava simplesmente com a questão dos preservativos, né? E hoje a gente tem muito mais opções e condições
de trabalhar a prevenção. Eu sempre falo, na minha experiência, né, nos anos que eu estou no ativismo, atuando, que a prevenção mais eficaz é a informação. Eu acho que muito do preconceito, do estigma, do início da epidemia, foi por conta da desinformação. Inclusive, eu lembro que, na época, nos anos 80, se falava que mulher não pegava HIV. E era uma coisa que muita gente acreditava, que mulher não pegava HIV, né? E depois começou a aparecer mulheres com HIV, crianças que nasciam com HIV, né? E isso foi mudando. Então, a gente vê que no início da epidemia, muita coisa que foi falada, que foi criada, né? Que houve uma certa ideologia em torno do HIV, isso se perpetuou. Hoje a gente está trabalhando muito a prevenção combinada no sentido até da questão do HIV e AIDS, né? Dessa distinção, porque as pessoas fazem uma associação muito forte a HIV e a AIDS, né? A AIDS não é doença, ela é a síndrome que vai causar e potencializar questões no sistema imunológico que vai desencadear doenças. E as pessoas não entendem, as pessoas não têm essa informação de uma forma, às vezes, correta. Você vê que o nosso maior problema hoje, no Rio de Janeiro, tá? No estado como um todo, tá? É poder falar desses temas, como o HIV, como a prevenção do HIV, em escolas. A gente não tem, já há algum tempo, espaços, a gente teve programas maravilhosos, principalmente na Prefeitura do Rio, que fazia trabalho do AIDS à escola, que trabalhava a prevenção com os adolescentes, com os jovens, né? O REP da Saúde, recentemente, também foi um programa muito interessante da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, que trabalhou a prevenção do HIV. Então, eu considero a prevenção combinada super importante e a gente tem que botar em prática. Carlos, por falar em linguagens diferenciadas, me passa uma ideia pela cabeça de que a prevenção, ela esbarra até hoje na dificuldade de negociação do preservativo, né? A nossa sociedade ainda tem um pouco de resistência, talvez não use com tanta frequência como deve acontecer. E há uma outra preocupação, né? Uma outra diretriz da prevenção combinada, que é prevenir a transmissão vertical do HIV, né? Quando a infecção ela passa da gestante para o bebê. Ou seja, a gente precisa de informação, a gente precisa de campanha, as pessoas precisam saber que elas precisam se cuidar, né? Então, infelizmente, a gente teve um aumento também agora nos índices de transmissão vertical, que é uma coisa que todo o país deveria já ter zerado, né? E infelizmente a gente teve um aumento, né? Até eu trabalhava muito pelo Cine Araújo, né? Que acolhia crianças soropositivas e já há algum tempo a gente via novas crianças sendo acolhidas na sociedade de Eva Cazuza, né? Que era um sinônimo de um aumento ali da transmissão vertical, né? Isso vai também de encontro à questão da necessidade da informação, né? A AIDS sumiu da mídia, a própria Lucinha Araújo sempre falou muito isso, né? Até é interessante, e eu agradeço de novo a TV Câmara por estar abrindo esse espaço, porque, por exemplo, no dia 1º de dezembro, que é o dia que a gente faz para lembrar desse dia, mas também falar de políticas públicas, falar de políticas públicas que não existem, lembrar os que se foram, porque existem muitos óbitos por AIDS, infelizmente no nosso país ainda existem sim, tá? E ao contrário do que a amiga disse lá no testemunho ali na rua, as pessoas não estão usando camisinha, não. O preservativo está sendo muito pouco usado e de uma maneira muito distorcida, né? Existem pessoas que acham assim, você está achando que eu sou gay para pedir preservativo, especialmente em relações heterossexuais, ou, principalmente, temos estudos que já comprovam que a pessoa pensa mais no uso do preservativo contra a gravidez do que em função de prevenir de ISTs. E hoje a gente tem quadros que, por exemplo, a gonorreia, a sífilis já está com resistência à penicilina, de tantos casos de reincidência. Então, a gente não tem um quadro bom para poder
nos confortarmos. A gente tinha campanhas muito eficientes, campanhas que eram elaboradas pelo Ministério da Saúde junto com a sociedade civil, o que parou de ter esse contato. Há algum tempo, a sociedade civil não participa desses contatos, da construção dessas campanhas, da maneira que se vai comunicar essa campanha, o que eu acho um grande erro. Né? São campanhas que estão muito soltas, há muito tempo elas não chegam, elas não falam muito a língua das pessoas que precisam. Né? Antigamente existia assim, o boletim saía, em função do boletim a gente fazia a campanha. Isso foi para a terceira idade, foi para mulheres, foi ao longo de todo o histórico do Programa Nacional de DST-AIDS. Isso hoje está muito... Essa última criação que teve do homem camisinha, que batia na cabeça da porta para entrar na sua festa, é um sinônimo de como uma coisa absolutamente sem trato ou sem nenhuma comunicação que está sendo tratada. Eu fico bastante preocupado, fico muito feliz da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura do Rio, na gestão de Eduardo Paes, volta a fazer uma campanha de informação, de testagem agora no dia 1º de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e de prevenção, uma ação forte no Carnaval. Então, assim, vamos voltar a informar ao cidadão a necessidade de se prevenir, né, e se testar. Conhecer o seu estado sorológico é você ter uma qualidade de vida melhor, né? Você se tratar e cuidar do próximo também, né, gente? Então, assim, é como você fazer o seu check-up anual. A gente precisa normatizar isso, né? É fundamental que essa linguagem seja muito mais desconstruída e menos ortodoxa como ela virou. Ela sumiu. Tá? No dia 1º de dezembro, se você pegar o jornal do ano passado, você não vai ver uma relação de ações que tenha tido de prevenção de AIDS no Brasil. Infelizmente, essa é uma verdade. Você vê até ações que acontecem em outros países, mas você não vê no nosso país. Eu gostaria de pegar o gancho que o Márcio e o Carlos falaram sobre a questão da informação e ressaltar que uma população que é extremamente negligenciada, apesar de estarmos vivendo num mundo que está envelhecendo, que é a terceira idade, né? A gente tem, sem dúvida, uma população de idosos que envelheceram com o HIV, mas a gente tem uma população muito grande de pessoas idosas eu considero a partir dos 60 anos, que estão se infectando hoje com HIV, né? A gente sabe que o idoso de hoje em dia é completamente diferente do idoso da nossa infância. A gente tinha aquela visão da vovó, do vovô, e hoje em dia a gente vê pessoas sexagenárias extremamente ativas, trabalhando, malhando nas academias. Existem, inclusive, pacotes de entretenimento para essa população, né? O advento das medicações também para disfunção erétil aumentou ou viabilizou essa maior vida de relação entre essas pessoas, incluindo as relações sexuais. E é aquilo que o Márcio falou, a gente se identifica com aquilo que parece com a gente não vê uma campanha de prevenção voltada para essa população. Então, a gente não quer imaginar que pessoas vão se identificar com uma campanha que não diz respeito a elas, né? Então, para agravar mais a situação, existe ainda um constrangimento da própria comunidade médica na investigação ou na solicitação de exames de rotina de HIV para pessoas da terceira idade. Eu canso de receber no consultório pacientes idosos que já chegam para mim com AIDS estabelecido, ou seja, muito doentes, porque rodaram em vários especialistas com perda de peso, queda de cabelo, diarreia, e se pensa em tudo, se pensa em câncer, se pensa em tuberculose, mas talvez por constrangimento ou até por desconhecimento do profissional de saúde, ninguém lembra de solicitar um HIV ou de se conversar sobre isso com o paciente, até porque muitas vezes ele entra no consultório com a família toda em volta, né? Então, cria-se uma situação constrangedora. Então, eu acho importante frisar que, sem dúvida nenhuma, a AIDS avança entre os jovens, mas a gente já começa a ver despontar lá a terceira idade como uma população extremamente vulnerável e aonde as campanhas não atingem até o momento. Perfeito, doutor Márcio. Muito importante pontuar esse grupo. Vereador, a gente sabe que existe um tripé aí de ação, né? Testagem, diagnóstico, tratamento, né? Só dessa forma a gente consegue interromper a cadeia de transmissão, né? O HIV é uma doença que envolve toda a sociedade. Nós trabalhamos com preconceito, nós trabalhamos
consciência, nós trabalhamos com indicativos e indicadores sociais, nós trabalhamos com uma série de fatores. Quando se fala, por exemplo, em prevenção ao HIV, muito se falou, as pessoas entrevistadas aí na rua, a campanha, durante muitos anos, foi baseada apenas naquela questão, como bem colocou o Carlos, uso preservativo, e, na verdade, tem que ser muito mais amplo do que isso. Nós temos a epidemia crescendo não só entre a população mais idosa, mas também naqueles casais ditos estáveis, aqueles que estão juntos há 20, 15, 30 anos e que muitas vezes um lado do casal acaba tendo uma relação extraconjugal e trazendo o HIV para dentro de casa. É muito difícil nós conscientizarmos um casal que estão juntos há 20 anos a todo o relacionamento sexual seja feito com preservativo. Por isso que é importante a informação. É importante você trabalhar de fato com a realidade da doença em cada segmento e setor. Não só o setor social, mas também epidemiológico. Entender a realidade da doença, aí sim nós conseguiremos transformar de fato a realidade do HIV. Conforme eu já disse inicialmente, é uma doença muito mais hoje da informação e do preconceito do que realmente da ciência. A ciência está andando. E eu vejo a ciência andando numa velocidade muito, mas muito maior do que a sociedade. É esse paradigma que nós temos que reverter. Nós temos que começar não a diminuir a velocidade da ciência, pelo contrário, que ela aumente, mas acelerar também a sociedade de informação para que se combata o preconceito, que hoje é muito forte. O preconceito leva à não testagem, o preconceito leva ao não uso do preservativo, o preconceito leva ao negligenciamento da doença, e isso tudo alimenta essa cadeia. Há 40 anos nós estamos aqui discutindo uma doença que poderíamos não ter erradicado, mas ter controlado com muito mais efetividade se tivéssemos informação para evitar todos os seus efeitos colaterais. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu preciso das conclusões de vocês, uma mensagem final em relação a esse tema, começando com o Carlos. Eu vou fazer uma consideração, isso que o Dr. Márcio falou, lembrando que a questão, por exemplo, da infecção na terceira idade, a gente já discute isso desde a gestão do ministro Temporão, já tem muito tempo. E aproveitando também um problema colocado pelo vereador Rogério, que por ser médico, entende bem essa questão, é assim, sobre casais, né, e poder gerar a infecção e o problema da discussão que tem isso, porque esse é um problema que nós, militantes, encontramos também para abordarmos casais a falar de prevenção. Agora, por que o PrEP, não é a PrEP, a profilaxia pré-exposição, não é distribuído, então, também para casais? E apenas, pelas normas do Ministério da Saúde, apenas para gays, HSH e profissionais do sexo. Se ele fosse distribuído também para mulheres, isso seria uma revolução, tal qual foi a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte. Quer dizer, a gente estaria, de fato, permitindo ao cidadão que se sente em risco e quer se tratar, de poder, hoje, com uma medicação que já existe, comprovada, de poder se proteger. Né? Então, fica a minha sugestão, porque aí é uma questão que tem que ter uma mudança legislativa, no caso federal, porque é inexplicável que até hoje a gente não dispense a PrEP para as mulheres. Vereador, então, na sequência, o senhor, com a sua conclusão. Eu queria agradecer a todos. Eu acho que através da informação é que nós vamos mudar o panorama do HIV para, de fato, tornar uma doença controlada e quase erradicada na cidade e no país. Lembro sempre que a população do Rio de Janeiro pode contar com a Câmara dos Vereadores e nós vamos trabalhar muito no tocante à informação e sobretudo, a informação e prevenção do HIV na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos. Doutor Márcio, sua mensagem. Eu gostaria só de relembrar que hoje o HIV, ou o cuidado do HIV, não está mais restrito somente nos centros terciários, nos hospitais universitários, mas em toda a rede municipal, toda a atenção primária. Então, busquem informação, busquem orientação. Nós vivemos num mundo globalizado. O que você não puder buscar presencialmente, busque em sites confiáveis do município, do estado, do próprio Ministério da Saúde, porque a informação, a gente termina como começou, né? A informação é a chave para toda ignorância, para todo preconceito. Então, usem as ferramentas que nós temos, não só nas redes sociais, no meio virtual, mas também nos centros de saúde, para que vocês possam
buscar as informações corretas e as orientações necessárias para se prevenirem e se tratarem, se for o caso, contra o HIV. Márcio Vilar, sua conclusão. Eu vou deixar duas mensagens. Uma para a população, antes de discriminar, né, informe-se, conheça, saiba o que é o HIV, tá? Depois você faça o seu juízo de valor. E para os gestores públicos, tá? Olharem para os programas de AIDS, né? Olharem para as necessidades dos programas, né? Investir em profissionais, em materiais, em equipes multiprofissionais. A gente está precisando muito. O cuidado, a assistência em AIDS, nos últimos anos, ela caiu bastante. A gente tem que voltar ao que era, ao que foi, com mais qualidade, com mais investimento, e aí a gente vai vencendo essa epidemia. Olha, gente, foi um prazer conversar e debater sobre esse assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui. Obrigado pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima.